Capítulo 7. As ações julgam-se pelas intenções. A morte, dizem, liberta-nos de todas as obrigações. Conheço quem haja interpretado essa máxima de maneira singular. Henrique VIII, rei da Inglaterra, comprometera-se com de Felipe, filho do imperador Maximiliano, ou mais honrosamente referido como pai de Carlos V, a não atentar contra a vida de seu inimigo. O Duque de Suffolk, chefe do partido da Rosa Branca, que figura da Inglaterra e se refugiara nos Países Baixos, onde Filipe o mandara prender, entregando-o ao rei mediante a promessa de respeito à vida do duque. Sentindo que ia morrer, Henrique VIII determinou a seu filho, em testamento, que logo depois de seu falecimento executasse o duque. Ultimamente, nos acontecimentos trágicos que em Bruxelas provocaram o suplício dos condes de Orm e de Egmont, ordenado pelo duque de Alba, houve particularidades notáveis. Esta, entre outras, o conde de Egmont, em virtude de cujas promessas de garantias o conde de Orm se entregara ao duque de Alba, reivindicou com insistência que o matasse em primeiro lugar, a fim de que a sua morte o libertasse da obrigação assumida. Parece-me, no caso, que a morte não eximia o rei da obrigação de cumprir a palavra dada e que o conde de Egmont, ainda que vivo, não faltava a sua. Nossas obrigações são limitadas pelas nossas forças e os meios de que dispomos. A execução e as consequências de nossos atos não dependem de nós, somente a nossa vontade depende. Nesta e nas necessidades assentam as leis que regulam os deveres do homem. Eis porque o conde de Egmont, embora com a alma e a vontade amarradas à sua promessa, mas sem força para executá-la, a ela não estava amarrado, ainda que sobrevivesse ao conde de Orm, ao passo que o rei da Inglaterra, faltando intencionalmente à sua palavra, não pôde ser desculpado pelo fato de ter adiado o ato desleal para depois de seu falecimento. Idêntico é o caso do pedreiro de Heródoto, que, tendo lealmente guardado o segredo acerca do local em que se encontravam os tesouros de seu senhor, o rei do Egito, ao morrer, revelou-os aos filhos. Vi outrora muitas pessoas que, sentindo pesar-lhe a consciência por se terem apropriado de bens alheios, se mostraram dispostos a inserir em seu testamento dispositivos em vista da restituição dos mesmos. Não são elas dignas de louvor, já porque atrasaram uma ação que devia ser imediata, já porque pretenderam reparar uma falta sem sofrimento nem sacrifício. Deviam ter acrescentado os próprios bens. A reparação do mal atendera melhor aos reclamos da justiça, e mais mérito tiveram quanto mais pesados e penosos os sacrifícios. A penitência exige algo mais do que a simples reparação do dano. Pior, fazem ainda os que deixam para depois da morte a manifestação contra o próximo dos rancores que esconderam durante a vida. Mostram que pouco prezam a própria honra, não se incomodando com provocar a ira dos ofendidos contra a sua memória, e menos provas dão de consciência, não tendo sabido, nem sequer por respeito à morte, dominar a própria perversidade que se prolonga dessa maneira além de si mesmos. Tal qual fariam juízes iníquos, que se pusessem a julgar
sem ter mais a causa em mãos. Na medida de minhas forças, procurarei evitar de nada dizer após a morte, que não haja dito em vida e abertamente.